Jesus cura um leproso. Um oficial romano demonstra fé. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura muitas pessoas. Jesus acalma a tempestade. Jesus exerce autoridade sobre demônios. E mais abaixo, acima, o preço de seguir Jesus. Bem, vamos fazer aqui a leitura de Mateus, capítulo 8. Boa noite. Para quem não vem acompanhando, para quem ainda não acompanhou nenhuma live, tá? Mateus capítulo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do 1 ao 7. Essas lives já estão disponíveis, tá? Aqui mesmo no Instagram, também lá no YouTube, tá certo? Para vocês acompanharem a leitura, tá bom? Vamos lá. Antes de eu fazer a leitura de Mateus capítulo 8, vamos fazer uma oração. Amém? Vamos lá. Oremos. Ó Pai querido, Pai eterno e divino, nos colocamos em Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas no ano de 2024. Já queremos Te pedir, Senhor Deus, por este ano de 2025, vá abençoando todos os nossos familiares, vá abençoando todos os seguidores, todas as pessoas que vão assistir essa live, Senhor. Vai concedendo o desejo de cada coração, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Agora, nesse exato momento, eu vou fazer a leitura da Tua palavra. Abre o nosso entendimento para que nós possamos entender, Senhor. Fala conosco, fala o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 8. Começa assim. Jesus cura um leproso. Vamos lá. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. No mesmo instante. O homem foi curado da lepra. Então, Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Vamos lá. Primeiro milagre aqui do capítulo 8. Jesus cura um leproso. Olha só que interessante. Um leproso aproximou-se de Jesus. Os leprosos não poderiam se aproximar de ninguém. Mas o leproso se aproximou de Jesus e perguntou, e antes de perguntar, né? É claro, aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e deixar limpo. Agora, olha que interessante. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus tocou no leproso e disse: Eu quero. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Jesus tocou nele e disse:
eu quero. Seja curado e fique limpo. Jesus tocou nele e disse, eu quero. E no mesmo instante, não foi depois de 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 mês, no mesmo instante, no mesmo momento, o homem foi curado da lepra. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez aqui no capítulo 8. Depois, versículo 5, diz assim, o subtítulo diz, um oficial romano demonstra fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano, não era judeu, um oficial romano, se aproximou dele e suplicou. Um oficial romano se aproximou de Jesus e suplicou. Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse, eu vou até lá para curá-lo. Olha, Jesus falou, eu vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu, Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Olha o que ele falou, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho a autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam, olha o que Jesus disse, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Olha, jamais vi fé como esta em Israel. Porque olha só, vamos voltar aqui a fita. Um oficial romano foi até Jesus suplicando, dizendo o seguinte, o meu servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Pedindo a Jesus um socorro, pedindo a Jesus uma cura. Aí Jesus falou, tá certo, eu vou lá para curar. Aí Jesus, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. Só basta o Senhor dar uma ordem. Se o Senhor der uma ordem, ele vai ficar curado. Olha a fé dele. O Senhor não precisa chegar na minha casa, não, que eu não mereço, não sou digno, não. Mas se o Senhor der só uma ordem, eu tenho certeza que ele lá vai ser curado. E ele ainda falou, né? Eu estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Se eu falo, vão, eles vão, venham, eles vêm, façam, eles fazem. Eu dou a ordem e acontece. É a mesma coisa. Se o Senhor der a ordem, eu tenho certeza que lá ele vai ser curado. Olha que fé. Então, Jesus, quando ouviu isso, ficou admirado e disse para todos lá que estavam seguindo ele, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Jesus ficou admirado com a fé do oficial romano e falou que jamais viu fé como esta em Israel. Versículo 11. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Há muitos para os quais o reino foi preparado, serão lançados... Olha, vou repetir. Versículo 11 até o versículo 13. Presta atenção no detalhe. E também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó,
no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos lá. O oficial era romano, não era judeu. Era romano, não era judeu. Jesus veio para quem? Para os judeus, para os seus. Mas os seus os rejeitaram. O que é que Jesus está dizendo aqui? Muitas pessoas que não são judeus vão ser salvos. Porque vão ter fé, vão buscar a Deus, vão buscar a Jesus. Vão crer. Muitos virão de leste, do oeste, de toda parte, e vão se sentar com Abraão, Isaque, Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado, para aqueles que o reino foi preparado, Jesus veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram. Muitos os rejeitaram. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, para aquele que crer, tiver fé e crer em Jesus, será salvo. Mas para aquele que não crer, será lançado, como aqui diz, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, quem crer, quem aceitar, quem ter fé, aceitar Cristo, vai para o céu. Quem não, vai para o inferno. Não importa quem. Se é judeu ou não judeu. Por qualquer parte. Aí vamos lá. Então, versículo 13. Concluindo aqui. Então, Jesus disse ao oficial romano. Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Só por causa da fé desse oficial romano. Não foi nem a fé do servo. O servo estava lá, né? O oficial que veio atrás, né? Ó como falou aqui. Volte para casa. Jesus falou para o oficial. Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo, estava lá, né? O jovem servo foi curado na mesma hora. Então vamos lá. Primeiro milagre. Jesus tocou no leproso. E ele foi curado no mesmo instante, na mesma hora. Segundo milagre do capítulo 8. Jesus só deu uma palavra. Vá, volte para casa. Porque da forma que você creu, ele vai ser curado. Só uma palavra, Jesus deu a ordem, ele vai ser curado. Pode ir que ele já está curado. Na mesma hora, falou, foi curado lá. Então Jesus trabalha de várias formas diferentes. Em um ele tocou, no outro ele deu a palavra e o servo foi curado. Versículo 14 diz assim: Jesus cura muitas pessoas. Versículo 14 diz assim: quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão, olha aí, tocou em sua mão e a febre a deixou. Jesus, quando chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama. Quem estava de cama, com febre? A sogra de Pedro. Jesus tocou em sua mão. E a febre a deixou. Então, ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se, desse modo, o que foi dito pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías disse?
levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Então, do versículo 14 e o versículo 15 e 16, comenta que Jesus curou a sogra de Pedro, tocando em sua mão, a febre a deixou e ela começou a servi-lo. Depois, ao entardecer, trouxeram para Jesus ali várias pessoas endemoniadas e doentes. E Jesus aqui diz claramente, Jesus, ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples ordem. Não sei qual foi a ordem. Pode ser do sai? Não. Vão. Sai agora. Não sei. Né? Vamos, sai. Não sei qual foi a ordem, né? Mas aqui diz que esses espíritos imundos, com uma simples ordem, foram expulsos com uma simples ordem. E curou todos os enfermos. Cumpriu-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Vamos lá, versículo 18 em diante. Versículo 18 até o versículo 22. Diz assim, o subtítulo aqui: o preço de seguir Jesus. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde moram, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, né? Na primeira parte que um mestre da lei falou: Jesus, eu vou te seguir onde quer que você vá e tal, né? Jesus, olha, as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas eu não tenho nem onde sequer encostar a cabeça. Quer me seguir? Venha. Mas não vai ser fácil não, viu? venha embora, pode vir, né? Você está preparado mesmo, né? Não é fácil não, me seguir não é fácil não, né? Vamos lá, né? Vou logo dizendo como é, o negócio é árduo, quer? Né? É tipo isso, né? E a segunda parte: Senhor, peraí, deixa eu sepultar meu pai aqui logo, meu pai morreu e tal, deixa eu sepultá-lo. Jesus, siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Tipo assim, venha, eu quero que você pregue a palavra para que pessoas tenham vida. Venha, me siga, que eu vou te fazer discípulo para pregar para várias pessoas terem vida e não morram de forma espiritual. Versículo 23 ao versículo 27, o título é aqui, o subtítulo: Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então, levantou-se, repreendeu o vento e o mar. E houve grande calmaria.
E os discípulos ficaram admirados. E diziam eles: quem é esse homem? Até os ventos e o mar lhe obedecem. É uma passagem muito conhecida, mas tente escutar como se fosse a primeira vez. Jesus entrou no barco e houve no mar uma tempestade violenta, onde as ondas cobriam o barco, mas Jesus estava dormindo. O barco é como se fosse a nossa vida. E Jesus estava no barco. A tempestade, o vento forte, as ondas. A tempestade, o vento forte, as ondas cobriam o barco. Esse vento forte, essas ondas, essa tempestade são as dificuldades, são os problemas que acontecem na nossa vida. Mas quando Jesus está no barco, o barco não afunda. Quer dizer, você pode passar por dificuldades, problemas, sofrimentos. Pode passar? Pode. Mas com Jesus no barco, você não vai afundar. Você vai vencer. Não quer dizer que a pessoa vai estar com Jesus que não vai vir a tempestade, não. Porque Jesus estava no barco. E veio a tempestade. Não é verdade? Isso aqui foi história real que aconteceu, tá? Tava lá, literalmente lá, a água, a onda, a tempestade, o barco, os discípulos, Jesus, real. Mas trazendo uma aplicabilidade para a nossa vida, é isso. A tempestade, no sentido das dificuldades, problemas, sofrimentos, podem vir, sim, na vida do cristão. Todas essas dificuldades podem, sim, vir na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Pode vir na vida de qualquer pessoa. Mas quando Jesus está no barco, vai chegar o momento que ele vai levantar e vai dizer: acalma-te vento, acalma-te mar. E vai acontecer a calmaria, vai acontecer a bonança, tá? Agora, se Jesus não estivesse no barco, ia continuar a tempestade e o barco poderia afundar. Não é verdade? Então, se você estiver sem Jesus, a tempestade acontece. E com Jesus, a tempestade acontece. Só que sem Jesus, não tem como parar o mar, parar o vento. Você sozinho tem como parar um vento? Parar uma tempestade? Não. Agora, Jesus, que é Deus, dá ordem, o mar acalma. O vento, o mar obedece. Aí você tem como mandar no mar e no vento o mar obedecer. Não tem como. Você não é Deus, né? Então, tendo tempestade na sua vida, problemas, dificuldades, calma, porque a ordem Jesus vai dar e tudo vai se acalmar. Ok? Amém? Então, trazendo aqui para a história real aqui agora, voltando, Jesus acalmou, deu a ordem e a tempestade, o vento forte, ficou devagarinho, as ondas lá agitadas, foi se acalmando e houve grande bonança. Aí os discípulos ficaram admirados, né? Como assim? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim? Realmente, né? Como assim? É Deus, Jesus é Deus. Na verdade, o Todo-Poderoso. Então, os discípulos ficaram boquiaberta, né? Ficaram admirados. Tipo, uai? O vento obedeceu a ele. O mar obedeceu. Como assim? Né? Então, realmente, é poder, viu? É muito poder. Não é verdade? Vamos lá. Versículo 28 ao versículo 33, para a gente finalizar agora Mateus capítulo 8. Diz assim, o subtítulo: Jesus exerce autoridade sobre demônios. Versículo 28 ao 33, para a gente fechar
capítulo 8 aqui, Mateus capítulo 8. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, Jesus chegou lá na região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos... Ai, peraí, um bichinho aqui. Deixa eu espantar ele aqui. Vamos lá, voltando aqui. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, chegou lá na região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Esses demônios eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Os 2 homens estavam endemoniados. Eles começaram a gritar: "Por que vem nos importunar?" Em outras versões diz: "Por que vem nos atormentar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado?" A certa distância deles, havia uma grande manada de porcos pastando. Então, os demônios suplicaram. Os demônios suplicando, né? Jesus! Os demônios suplicando. Versículo 30. A certa distância deles, havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: "Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos." Aí Jesus ordenou: "Vão." Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Olha o versículo 34. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Uai? Como assim? Vamos reforçar aqui. Tem 2 homens endemoniados, cheios de cão, uma legião lá, um bando de demônio dentro deles. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Estava lá, em algum local ali, que ninguém passava nem por lá. Porque aqueles 2 homens possuídos com tantos demônios, ninguém passava por ali. Porque esses demônios eram muito violentos. E os 2 caras possuídos estavam lá naquele local e ninguém passava por ali. Aí quando eles viram Jesus, veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado. Por que antes do tempo determinado? Porque os demônios sabem que no final dos tempos eles vão ser aprisionados, vão ficar lá sendo atormentados, né? Que muita gente pensa assim, tem aquela ideia assim, né? Tava até conversando com meu esposo um dia desse. Muitas pessoas pensam que no inferno, que é igual desenho animado, né? Igual aqueles filmes, que como se os demônios fossem reinar, como se Satanás fosse reinar no inferno e tivesse lá 2 chifrezinhos, tivesse um garfinho, como se os demônios estivessem lá cutucando lá ou atormentando quem estivesse no inferno, né? Como se Satanás fosse reinar no inferno, né? Não. Satanás com seus demônios, que o inferno foi preparado para eles, eles vão sofrer no inferno. Eles vão ser atormentados no inferno, eles vão sofrer. Certo? O inferno não foi feito para os seres humanos, não. Foi feito para Satanás e seus demônios. Certo? Agora, todo aquele que não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele que não acreditar no Filho de Deus, que não acreditar em Deus, no próprio Filho, aí sim, também para aqueles que não aceitarem Jesus vão para o inferno. Está na Bíblia. Tá? Mas a todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, vai para o céu, tá? Lá no livro de... Deixa eu botar aqui para vocês verem. No livro de
Deixa eu botar o capítulo aqui, para vocês verem. João 3,16, tá? Fala claramente sobre isso. 16 em diante. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça no inferno, mas tenha vida eterna no céu. Versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Versículo 18. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Mas só o versículo lá de cima está bem claro, olha. Versículo 18. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Versículo 18. Quem crê já está salvo. Para quem não crê, já está condenado. Então, Jesus veio para salvar. Então, voltando aqui, os demônios aqui. Porque vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Porque eles sabem que no fim dos tempos eles vão ser aprisionados, vão ficar no inferno e vão ser atormentados. Eles vão sofrer no inferno. Satanás não vai reinar no inferno, não. E vai estar atormentando o povo, não. Não, né? Aqui na terra, tem sim um mundo espiritual. Tem os anjos de Deus e tem os demônios, anjos maus, são os demônios, enfim, que tem guerra espiritual no céu. Tem guerra espiritual, né? Os anjos nos protegem, os demônios querem fazer mal contra a gente, né? Mas todo aquele que busca Deus, todo aquele que aceita Jesus como único seu e salvador, passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que obedece a Deus, Deus ele ordena anjos ao teu favor. Deus ele ordena anjos para te proteger. Aqui na terra, os demônios sim, ficam querendo atormentar as pessoas, ficam querendo fazer mal com o ser humano, porque nós somos criatura de Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus. Deus nos criou. Não é verdade? Todo ser humano que nasce é criatura. Quando aceita Jesus, passa a ser filho de Deus. Onde é que está dizendo isso? Vou dizer. Lá no livro de João, eu nem preparei essa... Eu ia ler só Mateus capítulo 8, viu? Eu não preparei para falar tudo isso aqui não, na verdade, viu? Tô sendo bem sincera. Eu só ia ler Mateus capítulo 8, mas aí o Espírito Santo de Deus vai conduzindo, né? Vamos lá. Se Deus está mandando falar, porque alguém precisa escutar, né? Lá no livro de João, capítulo 1, agora deixa eu ver aqui se eu lembro qual é o versículo. João capítulo 1, versículo... Achei. Versículo 10. Achei. Versículo 10. João capítulo 1, versículo 10. Diz assim. Que no começo fala, né? No princípio era aquele... Depois vocês leiam o João capítulo 1 todo, tá? Mas versículo 10 diz assim. João, o evangelho, tá? Capítulo 1. Mateus, Marcos, Lucas, João, tá? Se você for procurar na Bíblia, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. Minha prof linda, Karine. Tudo bem, Karine? Beijo, beijo. I love you. Show. Aqui é I love you em língua de sinais. Vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 10 diz assim. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram.
Agora o versículo 12. Li o 10 e o 11. Agora o versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa eu até grifar aqui. É o versículo 12, tá? Mas leiam do 10, 11 e o 12, tá? Olha o 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram. Olha, João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, que creram em Jesus e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não nasceram segundo ordem natural, nem como resultado da paixão, versículo 13, tá? Ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Quer dizer, todo ser humano é criatura de Deus, porque Deus nos criou, Ele é o Criador. Se Deus é o Criador, nós somos criatura. Mas para se tornar filho de Deus, filha de Deus, em João, capítulo 1, versículo 12, diz: todos que creem em Jesus e aceitam Jesus como único Senhor e Salvador, diz assim, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, quer dizer, se você crer em Jesus e aceitar Jesus, você passa a se tornar filho de Deus. Filho de Deus por adoção, não é verdade? Então, todo mundo que nasce, todo ser humano é criatura. Quando crê em Jesus e o aceita, se torna filho dele, tá? E para complementar, aqui, lá no livro de Romanos, também não lembro qual o versículo, deixa eu ver se é Romanos 9:10 ou 10:9. Eu não planejei falar isso aqui, viu? Romanos. Deixa eu botar aqui Romanos, depois de Atos. Aqui. Romanos. Eu não lembro se é 9, 10, 10, 9. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 10, 9. É, 10, 9. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois, versículo 10 agora, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Então, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu e que Ele ressuscitou? Você já crê. Não é verdade? Agora é declarar. Declarar ou sinalizar, pode ser com a boca, falando. Se a pessoa for surda, vai sinalizar, não é verdade? Enfim. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Então você vai declarar: eu acredito em Jesus, eu aceito Jesus em meu coração, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito que Ele morreu, que Ele ressuscitou, eu acredito que Ele me salva. Então, resumindo, todo ser humano que nasce é criatura. Quando você crer e aceita Jesus, você se torna filho de Deus. Como diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, e em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, se tornaram filhos de Deus, tá? Então, pra gente pegar a parte dos anjos, tá? Eu tava falando de anjos, não foi? Eu tava falando de anjos. Lá no em Salmo 91, fala claramente que Deus ordena os anjos para nos protegerem. Se Deus ordena anjos para nos protegerem, para proteger de quem? Das forças do mal, dos anjos maus, dos demônios, tá certo? Então, Deus
manda anjos para nos protegerem, tá? Lá em Salmo 91, é bom você ler o Salmo 91 todo, tá? Mas aqui diz assim, posso pegar um outro dia para detalhar, tem muita coisa aqui no Salmo 91 para detalhar ele todinho, mas diz assim, versículo 11, Salmo 91, 11, diz assim: pois ele, Deus, ordenará a seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. Deus ordena anjos para proteger os seus filhos. Deus ordena anjos para proteger os seus filhos. Deus ordena anjos para te proteger, para te guardar de todo mal. Tá certo? Então, voltando para Mateus capítulo 9, que aqui os demônios, né? Por que vem nos importunar, filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? Porque os demônios sabem que no fim dos tempos, aqui na terra eles querem atormentar os seres humanos, né? Mas Deus ordena anjos para te proteger. Certo? Deus nos protege. Certo? E não deixa o mal nos tocar. Todos os seus filhos, Deus protege. Amém? E no fim dos tempos, os demônios serão aprisionados e atormentados. E eles vão sofrer. Tá? Então, aí vamos lá. Continuando aqui. A certa distância, havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: se vai nos expulsar de dentro dos dois homens, né? Tinha dois homens lá, né? Se vai nos expulsar, versículo 31. Se vai nos expulsar, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Versículo 32. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou dentro do mar e se afogou. Aí o que acontece? Olha só. Versículo 33. Os que cuidavam dos porcos, os donos, os homens que cuidavam dos porcos, fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Olha o versículo 34. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus, foram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Porque o que estava importando para esses homens era o dinheiro. Porque aquela manada de porcos, aqueles porcos, dava muito lucro, muito dinheiro. Então, para aqueles homens, estava sendo mais importante o lucro dos porcos do que a libertação daqueles dois homens. Não só a libertação daqueles dois homens, porque lembra? Dois homens estavam sofrendo, os dois homens estavam sofrendo, porque tinham demônios dentro deles. Não é verdade? E além do mais, as pessoas não passavam por ali. O local onde eles ficavam, estavam possuídos, que eram demônios violentos, as pessoas não passavam por ali por perto. Se passasse ali, os demônios atacavam, batiam, faziam um bocado de coisa. Então, para os donos dos porcos e para aquelas pessoas, estava sendo mais importante o lucro que os porcos davam do que a libertação daqueles homens. E também da população, né? Do sofrimento que a população passava, que a população também sofria. Não poderia passar por ali, né? E aqui diz no versículo 28, lá no finalzinho, do 28. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Então, até a população não poderia passar por ali onde eles estavam. Então, libertou os homens, os demônios foram embora, os dois homens foram libertos, e a população agora vai poder passar por ali. Mas para eles não era importante, eles queriam saber mais sobre dinheiro que os porcos davam, o lucro que os porcos iam dar. Os porcos morreram, né? Então não vai dar lucro. Então, pediam a Jesus: Jesus, vai embora daqui, vai embora daqui, vai embora. Lá no capítulo 9, que eu não vou ler o capítulo 9, vou ler só o versículo 1, diz assim, para você ver como Jesus ele é educado. Jesus entrou no barco
e atravessou o mar até a cidade onde morava. Jesus falou, tá, vamos embora. Se vocês não me querem aqui, né, vamos embora. Jesus, ele entra onde você abre a porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar, porque Jesus, ele é educado. Ele não vai arrombar a porta, ele não vai entrar a pulso. Olha, capítulo 9, versículo 1. Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Tá, não quer que eu fique aqui não, eu vou embora. Jesus foi embora. Jesus é educado. Então, se você abrir a porta do teu coração, Jesus está batendo. Se você abrir a porta do teu coração, Jesus vai entrar e vai te salvar. Porque Jesus, ele é educado. Ele não vai forçar. Claro que não. Ele não vai forçar. Ele é educado e ele quer te salvar. Amém? Então, Mateus capítulo 8, a gente viu o quê? Primeira cura do capítulo 8 de Mateus. Jesus cura um leproso. Jesus curou um leproso tocando nele. E no mesmo instante ele foi curado. Depois, Jesus curou o servo do oficial romano. Jesus não tocou nele, nem chegou lá no local onde ele estava. Jesus, à distância, é cura à distância, só com a palavra. O oficial romano com muita fé. Jesus vai, da mesma forma que você creu, vai acontecer. Ele está curado. Então, com a palavra, com uma pequena ordem, com a palavra, o servo foi curado. Depois, Jesus curou a sogra de Pedro. A sogra de Pedro. Ele tocou na mão da sogra e a sogra ficou curada. A febre foi embora. E também curou várias outras pessoas que foram até ele. E também expulsaram vários demônios também. Pessoas que estavam possuídas. Depois, a gente viu aqui do preço de seguir Jesus. Que a gente viu aqui com relação ao mestre da lei. Jesus falou, olha, não é fácil me seguir não, viu? Mas se quiser, venha, né? Vamos embora. Não é fácil não. E para o outro falou, deixe tudo aí e me siga. Vem, me siga para você pregar, para você fazer discípulo. Venha, me acompanhe. Deixe tudo aí e me acompanhe, né? Mas é o preço de seguir Jesus. Depois, em seguida, Jesus acalma a tempestade. Outro milagre aí. Jesus dá só uma ordem e o vento e o mar lhe obedecem. E os discípulos ficam boquiaberta. Os discípulos ficam admirados. Depois, em seguida, Jesus expulsa demônios de 2 homens. E assim, nós finalizamos Mateus capítulo 8. Na próxima live, iremos ler Mateus capítulo 9. Compartilhe essa live para que mais pessoas tenham acesso. Curtam, compartilhem e comentem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E outra coisa, você quer aprender a palavra de Deus em Libras? Eu também te ensino. Você quer aprender a discipular surdos? Você quer aprender a pregar a palavra para surdos? Você quer aprender a interpretar a mensagem que o pastor prega em língua brasileira de sinais, Libras? Eu também te ensino. Porque a palavra de Deus não é só para os ouvintes, é também para os surdos. Lá no meu outro Instagram, que é Dailândia Moura Libras, você vai ter acesso a vários conteúdos gratuitos, tanto no meu Instagram quanto no meu YouTube, Dailândia Moura Libras. Eu te ensino Libras, tá? Eu te ensino de uma forma fácil, simples, o passo a passo, bom? Como também eu tenho 2 cursos online pela plataforma da Hotmart. Primeiro curso, curso de interpretação de Libras, com a Bíblia e louvores. Você vai aprender textos bíblicos e também vai aprender louvores. Como passar da língua portuguesa para Libras e da Libras para a língua portuguesa. Você vai aprender a sinalizar em Libras através da Bíblia e através de louvores. E este curso, ele é reconhecido pelo MEC. E o segundo curso é o curso Saúde e Dia a Dia em Libras. Se você é enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, se você trabalha na área da saúde e quer aprender Libras, vem comigo também que eu te ensino. E se você também não era da área da saúde, também
vem comigo que eu te ensino. Porque é de suma importância que você aprenda vários sinais da saúde e vários sinais do dia a dia dentro de vários contextos, certo? Vocês podem ir lá no meu outro Instagram, Dailândia Moura Libras. Lá na bio, você vai ver lá o link com as informações desses 2 cursos. Curso de interpretação de Libras com a Bíblia e Louvores, reconhecido pelo MEC. E o segundo, curso Saúde e Dia a Dia em Libras. Será um prazer imenso ter vocês também em um dos meus cursos, tá bom? Então, vou me despedir de vocês. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, beijo. I love you. Tchau, tchau. Beijo, beijo.